Olá pessoal, Brasil Kite Wing com o projeto Kite Tour Experience. Estou aqui com Quito Ruas, gestor da pousada Vila Tamarindo. Tudo bem, Quito? Tudo bom, Alex? Tudo bom. Bem-vindo aí ao nosso espaço. O Alex já é nosso parceiro, amigo e entusiasta, fotógrafo do esporte. É isso aí. Atleta também, né? Iniciante, né? Estou iniciando o kite, sim. E é um prazer receber a revista, partilhar dessa paixão, né? Desse amor que temos pelo esporte e pela natureza. Quito, como é que você veio parar em Floripa? Cara, minha história com Floripa ela é interessante. Eu vim algumas poucas vezes com a família quando pequeno, né? Veranear aqui. Depois, na época da faculdade, eu comecei a surfar. Tirei minha carteira de motorista e nos feriados mais longos a gente se puxava até Floripa para passar o feriado aqui, desbravar a ilha, as praias, as ondas. E naquela época eu soltei um pedidozinho pro universo. Falei que eu gostaria de morar aqui. Irado. E daí eu esqueci, né? Acabei esquecendo desse pedidinho. E mais tarde ele veio brotar. E como é que você veio parar então aqui na Vila Tamarindo? Bom, depois de vir para Floripa? Como você sabe, eu sou de São Paulo, né? Mas eu já estava há 10 anos na Bahia, administrando uma fazenda de coco orgânico lá. E também nessa cena de surf, kitesurf ali em Salvador, que apesar do vento não ser tão forte, tem uma constância o ano todo para kites maiores, 12, 13, legal, 14. Eu não sabia disso em Bahia. Sim, Salvador é quase igual Floripa, você veleja uns 2 dias por semana o ano inteiro. Mas com kite 12, enquanto aqui o kite padrão é o kite 9, né? Mas a minha história com a Vila Tamarindo foi numa viagem de velejo para o Piauí, para Barra Grande no Piauí. E muito engraçada porque eu acabei fechando um transporte, uma caminhonete só para mim, para ir de Parnaíba até Barra Grande. E aí pelo custo, eu quis otimizar a viagem e falei, cara, eu preciso encontrar alguém no avião que possa dividir esse frete comigo, né? E daí eu olhei 2 caras com pinta de kitesurfistas, me aproximei antes do voo decolar ainda deles, me apresentei, falei para onde eu estava indo, e era o Paolo, o Paolo Mascheretti, meu sócio e proprietário aqui da pousada, e o Eduardo Basile. Estavam indo para lá para ficar 20 dias também, pela primeira vez. Acabou que a gente ficou velejando uns 20 dias juntos, ficamos amigos. O Paolo acompanhou um pouco minha rotina de kite e trabalho lá durante esses 20 dias. Você trabalhou remotamente nesses 20 dias? Como eu tô sempre nessa posição de liderança, de gestão, mesmo nas minhas férias eu acabo tendo que levar o computador. Eu brinco que eu nunca trabalho, mas eu também nunca folgo, né? Daqui a pouco eu vou para casa e fico com o celular ligado, porque até as 10 horas da noite a recepção tá funcionando, então pode ser que a equipe tenha alguma dúvida, alguma situação e eu preciso atuar, né? Então nas férias é a mesma coisa, né? E aí ele se interessou e foi a passeio com os filhos dele lá para Salvador. Passaram 15 dias lá comigo. Levei eles para dar uma volta na Chapada Diamantina toda. Legal. E paramos lá na fazenda. E lá ele observou meu trabalho e falou, cara, eu tô procurando um sócio para minha pousada lá em Floripa. Já tenho ela desde 99. Tô um pouco cansado. Você não quer ir lá sem compromisso, passar uns 20 dias agora, a hora que o movimento baixar aqui para você, para conhecer a pousada, conhecer os números, o desafio. E daí eu aceitei e vim. Trouxe meu kite, fiquei 20 dias aqui hospedado na Vila Tamarindo. Ele me abriu todos os números, todos os projetos para os próximos anos, né? E eu tinha uma Kombi, você conheceu, né? Uma Kombi 1977, placa preta, toda original. E eu falei, agora é a minha chance. Isso era em maio, né? Eu tinha que chegar aqui em setembro. Então eu falei, eu vou dar 2 meses de aviso prévio aqui na fazenda, porque eu também era gestor, representante legal. Não era pedir as contas e ir embora, eu tinha que deixar a coisa organizada. E vou montar a Kombi durante esse processo e vou ter 2 meses para chegar em Floripa. E aí eu desci.
eu já tinha subido pela costa, desci pelas chapadas, pelas cachoeiras, pelo interior, com a Kombi transformada em Kombi Home, né? Cheguei aqui para começar a trabalhar no começo de setembro. 2 meses de viagem, visitando as chapadas, praticamente uma cachoeira por dia, esse Brasil lindo que a gente tem. E aí já vai agora em setembro vão fazer 8 anos que eu tô aqui, à frente aqui dessa gestão. Muito legal. E que aprendizados você teve na fazenda de coco que você trouxe para a gestão da pousada? Cara, a fazenda, eu sempre fui ligado a esporte, saúde, né? Mas a fazenda foi um turning point na minha vida porque era uma fazenda orgânica, né? A gente fala de coco, todo mundo acha que coco é natural. Depende do coco, né? O coco é natural, mas nem sempre ele é tão saudável, né? Tem fazendas de coco que enchem de NPK na produção, enchem de fertilizante, de agrotóxico para ter um máximo de produção. E você está tomando coco achando que você está tomando coco de água saudável 100% e não necessariamente é. Que ele absorve tudo que eles colocam ali na terra, né? Tudo que coloca na terra, né? Tem o fertilizante que vai para a terra, tem o fertilizante foliar que é borrifado, já borrifado no coqueiral, né? Mas enfim, gerenciando essa fazenda por quase 10 anos na Bahia, eu comecei a aprender sobre o alimento, sobre a importância da gente ter consciência alimentar, o que a gente consome, e não só pro nosso corpo, mas pro planeta, né? Como que isso interfere na terra, nos rios, nos lagos, na fauna, na flora. Então, uma das razões de eu aceitar, né, a proposta do Paulo e vir para Florianópolis, primeiro que eu lembrei do meu pedido lá nos anos de 2001, quando eu vim para Floripa e falei que aqui seria um lugar legal para morar. Então, reforçou para mim algo que eu já sei, que a gente tem que ter cuidado com as palavras, porque elas se materializam, né? E daí eu lembrei, eu falei, bom, se você já pediu para morar em Floripa e agora veio esse convite, aceita, porque senão o universo vai se confundir nos seus próximos pedidos, né? E é algo que eu falo assim com grande frequência para as pessoas quando elas querem saber a minha história, porque a mesma coisa aconteceu na Bahia. Eu ia passar férias na Bahia porque eu tenho um tio que mora lá, ele faleceu, mas a família mora lá. E aí, quando eu era criança, eu falava, pô, eu quero vir morar aqui, quero vir morar aqui. E daí eu terminei a faculdade, fui trabalhar num navio na Europa, de assistente de garçom. Fiz um mochilão incrível pela Europa, conheço 37 países. E quando eu voltei, meu pai estava com um projeto na Bahia e eu falei, bom, estou desempregado, vou ficar desempregado um pouco na Bahia. E aí fui fazendo minha vida lá como professor de inglês, depois fui trabalhar na Ambev. E da Ambev eu fui para fazenda. Então, assim, ali que eu falo que foi um turning point, né? Eu vendia refrigerante, cerveja e fui trabalhar na gestão de uma fazenda de coco, mangaba, manga, caju e mel orgânico. Que ainda estava meio no começo, a parte orgânica, estava no começo, A gente certificou ela pelo IBD, pelo USDA, que é dos Estados Unidos, o IFOAM, que é da Europa. Então eu aprendi muito sobre a importância, né, de trabalhar tudo de forma holística, né, de forma global, né? Numa fazenda orgânica você tem que se preocupar que forma que você vai... Se tem erosão na fazenda, é resultado de algo que tá sendo feito da forma errada. Então você começa a olhar para tudo de uma forma holística e se preocupar com o todo, e não só com você. Entendi. E a Vila Tamarindo Ecológia, ela teve esse apelo de ser uma pousada que, desde a sua concepção em 99, né, pelo olhar do Paulo, ele já trouxe para o Campeche, que naquela época era um lugar inóspito, era um lugar que aqui a gente estaria vendo o mar, né? Não tinha prédio nenhum, não tinha asfalto, enfim, era uma vila de pescador, o Campeche. Mas já tinha essa preocupação, né, de luz solar, pé direito mais alto para o conforto térmico, ventilação cruzada, né? Ter um jardim. Então, assim, mesmo com os prédios ao nosso entorno, a gente ainda se sente num oásis verde aqui, né? Sim. Quem passa pela frente nem imagina. Você entra, parece que você está
numa floresta na Costa Rica, né? É, Então, ele teve esse olhar lá atrás, né? muito legal. E isso foi uma coisa que eu vim para cá e de lá para cá eu venho implementando outras ações, como É isso que queria ver com agora. Quais foram as principais transformações e melhorias desde que você assumiu a gestão? nessa parte ambiental, assim, de sustentabilidade. Eu acho que foi a retirada de plástico do nosso dia a dia, né? A gente tem sacolas plásticas que são oxo-biodegradáveis, então elas são sacolas plásticas menos nocivas para o meio ambiente. O shampoo que antes vinha num dispenserzinho de plástico, agora ele é um shampoo sólido, que vem enrolado num papel craft, então também ele tem essa pegada ecológica. A água mineral que a gente disponibiliza uma garrafa para cada hóspede que chega, era antes numa garrafa plástica, agora ela é na água na caixa, que além de ser uma água feita com materiais reutilizáveis, reciclável, a garrafa ela pode ser reutilizável por muitos meses, né? Então ela vem até com um lugar para você colocar seu nome ali e você usa como uma garrafa PET, uma garrafa igual a essa aqui, né? Só que ela é uma garrafa de papel Tetra Pak. Então ela tem toda essa pegada ecológica, né? Depois essas garrafinhas que os hóspedes não levam, a gente manda para San Capel e elas fazem um trabalho que elas retornam para o mercado como toalha de papel reciclável. Que Então legal, assim, reaproveitam. Então a gente tenta fazer o mínimo, né? A nossa parte e fechar um pouco esse ciclo. A gente sabe que a gente não consegue afetar o planeta, mas a gente consegue afetar a comunidade e passar um pouco dessa educação que a gente mesmo vem assimilando e aprendendo e colocando em prática para os nossos hóspedes na experiência que eles têm aqui conosco, né? Isso é muito bom, parabéns. E você também promove experiências exclusivas para os hóspedes. Como surgiram as ideias de subida do Morro do Lampião, yoga ao nascer do sol na praia e passeios até a Ilha do Campeche? Olha, essas ideias elas surgiram principalmente com hóspedes que chegam até a pousada e estão sozinhos, né? Acho que dali ela surgiu, porque quando um hóspede chega sozinho, tem muita coisa aqui na ilha que ele não vai fazer pelo fato de estar sozinho, né? E nem sempre eles buscam um guia de turismo, um guia de trilha. E a gente está numa localização muito privilegiada. O Morro do Lampião está aqui atrás da gente. Você tem uma visão 180 graus maravilhosa da ilha. Se você caminhar um pouquinho para trás dele, você consegue enxergar o outro lado também, o continente, né? A Ilha do Campeche está aqui na frente. A praia, a gente está no quarteirão da praia. Então eu comecei com esses hóspedes que chegavam sozinhos e tinham talvez essa dificuldade de fazer alguns passeios. Eu mesmo que gosto de fazer esses passeios, convidar eles. Então, amanhã eu vou com o meu cachorro subir o Morro do Lampião. Você quer ir com a gente? Ver o nascer do sol? E daí eu vi que é uma coisa que eu gosto de fazer, não me custa nada. E que quem é de fora vê e se impressiona, né? Porque é uma coisa tão bonita, o visual é maravilhoso. Maravilhoso. Se você for passar uma noite aqui, não dá tempo de explorar a ilha, mas você sobe lá em cima, você consegue ver desde a Lagoa da Conceição, com a Moçambique, Galhetas, Praia Mole, né? Joaquina, aqui passando pelo Campeche, Morro das Pedras, Armação, Matadeiro e uma pontinha da Lagoa do Peri. Então, assim, dá uma visão superficial do que é o sul e leste da ilha muito legal, né? Então, até para quem tem um dia na ilha, já vale a pena porque pega uma ideia. É uma visão panorâmica, né? Uma visão bonita, panorâmica. Né? E aí, cada vez que eu subo lá, eu fico um pouco mais tranquilo e aliviado, porque apesar da gente estar vendo esse desenvolvimento imobiliário no bairro, quando a gente sobe lá, a gente ainda vê o tanto de verde e floresta e lagoas que a gente tem aqui, aí dá uma aliviada no coração, que o Campeche ainda é muito mais verde, muito mais roça, muito mais natureza do que os prédios que estão nos cercando aqui, né? Exatamente, isso é muito bom. E também a Ilha do Campeche é considerada um paraíso caribenho, né? Como você descreveria essa experiência para quem ainda não conhece? Cara, é um dos cartões postais da Ilha da Magia, né? Tá aqui na frente. Eu acho que é um passeio imperdível, né? Inclusive, a gente já fez junto algumas vezes de caiaque, SUP, né? E inclusive levando hóspedes daqui. É uma experiência ainda mais
interessante para quem tem essa pegada esportiva. Quando o mar tá mais tranquilo, a gente sai daqui e chega lá em meia hora, 40 minutos, a gente tá lá, passa uma manhã lá maravilhosa. E aí tem a visão agora da ilha do outro ângulo, né? Que a gente fica na ilha do Campeche para ver a Ilha da Magia. A Ilha da Magia é incrível, né? E tem os barquinhos que saem aqui da Pequeno Príncipe, em 5 minutos atravessa. Tem também os barquinhos da associação lá da Armação, que aí demora um pouco mais, mas é um passeio diferente. E o da Barra da Lagoa também. Que vem direto. Todos vêm para a Ilha do Campeche, que é um dos atrativos culturais mais interessantes daqui, né? Tanto pela natureza quanto pelas inscrições rupestres. Tem os coatis, que são uma praga, vamos dizer assim. Tem uma porrada de coati lá, então acaba sendo uma atração também pra gente. Eles roubam coisas. Você deixar um lanchinho igual a gente deixou o nosso pinhão ali, o coati chega, abre sua mochila e... Então acaba sendo muito interessante, principalmente para quem é da cidade, né? Aqui você tem o contato com a natureza muito próximo, com os bichos, né? Caminhando aqui na pousada, pode ser que no terreno da esquina você veja uma vaquinha com um bezerro. E agora essa passarela nova tem capivara, ratão do banhado, macaquinho, já vi até tucano, não é tão frequente, vários outros pássaros, né? É muito, muito legal. Essa passarela deu um toque no lugar, né? No ambiente. Muito legal. A semana passada eu fui à noite lá e a gente descobriu as larvas de vagalume. Eu nem sabia que vagalume era larva. E a gente viu uma porrada. E aí conseguimos pegar um que estava numa folhinha. Depois procuramos na internet e é uma larva de vagalume. Que legal. Então, assim, a natureza aqui ainda está abundante. Aqui mesmo, dentro da pousada, já veio um observador de pássaro que observou 11 espécies. Então, assim, acho que até com os prédios que foram construindo ao redor, a pousada virou um reduto, né? Um refúgio para esses bichos. Tem uma família de teiu que mora debaixo ali daquele apartamento. E no verão eles saem, você vê eles tomando sol, passeando aqui pela pousada. Que legal. Então a gente está num ambiente muito especial, né? Como o kitesurf está integrado à proposta da pousada e quais são os picos preferidos dos hóspedes velejadores aqui na região do Campeche? Bom, eu diria que o Campeche, principalmente para o kite wave, está entre um dos 5 top 5s no Brasil e talvez entre os 10 top 5s no mundo, né? De picos para surfar no kitesurf, picos de kite com wave. Ciclone e Swell, né? Exato. Aqui a gente tem o riozinho, né? A menos de 1 quilômetro aqui da pousada. Dá para subir no upwind, né? Enfim, com ondas direitas perfeitas, né? A gente que veleja fica esperando o ciclone, os swells chegarem, condições perfeitas. Aqui na frente da pousada mesmo a gente tem condições quando o mar tá pequeno, mesmo de sul, né, no riozinho, aqui tem condições melhores. Para Nordeste também, né, tem a Casa de Praia ali, que é o nosso pico de velejo também para vento Nordeste. Enfim, a gente está aqui no paraíso, fazer o downwind aqui do Campeche até a Joaquina, às vezes até a Mole, surfando todas as ondas daqui até lá, né? De vento Nordeste, sair da Joaquina e descer até o Morro das Pedras, até a Armação, às vezes é possível e é uma experiência incrível. Então a gente sempre está recebendo, o kitesurfista tem condição especial aqui com a gente, ele é bem recebido, né? Então... Qual que é a condição especial para o kitesurfista? A gente tem um cupom, né? Inclusive com a revista de vocês, que dá um desconto pro kitesurfista se hospedar aqui com a gente. Legal, né? Isso é muito bom. E a pousada também atrai empresas para encontros de equipe. Como funciona essa proposta de eventos corporativos com conexão à natureza? Tá, isso é uma pergunta muito legal, porque nos últimos anos é um dos nichos que a gente vem desenvolvendo com força, né? A gente sabe que Florianópolis não é tão explorada no inverno quanto nas outras estações, né?
E é um lugar incrível, né? Essa época do ano, no inverno mesmo, tem dias maravilhosos, as cores, as luzes, né? Tem uma cena gastronômica incrível. E, enfim, e nós somos uma pousada com 16 apartamentos, 19 quartos, tá? Então a gente consegue receber até 58 pessoas bem distribuídas. E temos um salão de 60 metros quadrados, né? Climatizado, com lavabos, cozinha de apoio, um salão todo rodeado de verde, todo de madeira, esse jardim maravilhoso aqui atrás. Então ele torna a nossa pousada um ambiente muito especial para pequenos e médios eventos, onde uma empresa, um retiro, consegue fechar a pousada inteira só para eles, concentrando a energia que eles buscam para aquele evento, para aquele objetivo, naquele período da estadia deles conosco. Você tem aquela pessoal do Yoga Experience, né? E tem empresas mesmo, então tem várias opções, né? Várias opções. As empresas vêm para cá, a gente oferece a trilha para o Lampião, a gente oferece aulas de yoga, tanto aqui no nosso salão quanto na praia no nascer do sol. A gente oferece algo mais recente, que é a Sushi Class. Então é uma aula de sushi, né, com o Edu Nigiri. Legal. É uma aula de sushi que ela promove integração de equipe, liderança, cooperativismo. Então é algo que as empresas principalmente estão buscando muito quando elas fazem uma viagem corporativa, principalmente em empresas de cunho nacional, onde cada gestor mora em uma parte do país e eles se encontram muitas vezes 1, 2 vezes por ano pessoalmente, né? Então chega aqui, além de todas as refeições a gente consegue oferecer, né? Mas ter essas atividades como ver o nascer do sol lá de cima do Morro do Lampião, né? 33 gestores subindo junto o Morro do Lampião, um entendendo a dificuldade do outro. Isso Porque a subida é uma subida desafiadora, né? São 900 metros. São 900 metros íngremes. Já subi com senhoras de 72 anos, assim, não é perigoso, mas exige um certo preparo, também, exige atenção. Mas, enfim, são todas atividades que quebram um pouco o gelo, aproximam os gestores e trazem um movimento importante para a empresa, né? Uma energia importante. Muito bom. E com a crescente... e outro, vocês fizeram um meet também de esportes, né? De empresas de esportes. Como é que é esse meet? Sim, a gente tem uma parceria boa com a Aprimore Surf, né? Aprimore Surf Camp. Eles anualmente trazem o pessoal do mundo todo, se hospedem aqui, fazem as videoanálises aqui no salão e se hospedam aqui pela localização e pela nossa estrutura, né? Aqui eles conseguem acomodar todo mundo, tem o salão para trazer todos os atletas, tanto para fazer alongamento, meditação e yoga, tanto as videoanálises. A gente consegue alinhar com eles a nutrição deles durante a estadia. Tá na beira da Praia do Campeche, tá de fácil acesso para o Matadeiro, para a Caldeira, para Morro das Pedras, Joaquina, enfim. Lagoinha do Leste. Lagoinha do Leste. Ao mesmo tempo, nós estamos aqui do lado do Aeroporto Internacional. Então, e é isso, né? A gente dá muita atenção e exclusividade para esses grupos. Então acabam se tornando fiéis à nossa estadia. E com a crescente urbanização do bairro, como a pousada se adaptou às mudanças sem perder o charme e a essência que tinha quando foi construída há cerca de 20 anos? Eu acho que essa visão do Paolo, né, na concepção da pousada, em manter um jardim muito especial, né? Aqui são mais de 2.000 metros de jardim, se contar a pousada toda. Então você está num terreno de quase 5.000 metros, em que quase metade do terreno é de jardim. Então ele não amontoou apartamentos. Então aqui os apartamentos, os chalés, eles têm a sua privacidade, todos têm vista para o jardim, né? O hóspede se sente, mesmo com esse desenvolvimento imobiliário no entorno, o hóspede realmente se sente num refúgio da natureza, né? Acorda com os passarinhos, você vai perceber amanhã ao acordar, os barulhos aqui são dos passarinhos, né? Ou do mar, com o mar mais forte.
À noite, né, a gente consegue ouvir o barulho do mar aqui. Então, muito legal. E também na frente não tem prédio, não tem um paredão na frente, tem a natureza, né? Esses a coqueiros, natureza, tudo. com certeza. Eu acho que essa pegada ecológica e esse atendimento mais pessoal, mais humanizado, mais exclusivo, por sermos uma pousada de pequeno porte, pequeno, médio porte para uma pousada, né? Eu acho que é um grande diferencial aqui da gente. Muito, um diferencial bem rico, né? Bem importante atualmente. Vocês oferecem aulas de yoga, massagens e outras vivências de bem-estar. Como essas práticas estão conectadas ao estilo de vida que a pousada promove? Eu acho que elas estão totalmente conectadas, né? Primeiro que a Ilha da Magia, Florianópolis, é um reduto do esporte, da saúde, da alimentação saudável e do bem-estar, né? Então, assim, eu acho que Florianópolis é referência, né? Eu acho que é a primeira capital que está buscando certificação do plástico zero também, né? Enfim, então, quando a pessoa ela vem para Florianópolis, ela já vem com esse espírito de encontrar mais esse lugar de natureza, de bem-estar, de saúde, né? Então a gente ofereceu uma alimentação mais caseira, mais saudável, aula de yoga, né? Por trazer um pouco dessa vivência para o nosso hóspede de ir ver o nascer do sol na praia. Aqui em Floripa a gente tem a cultura de na lua cheia todo mundo vai para a praia no final do dia, parece uma grande festa, né? Então a gente tenta também comunicar isso para o nosso hóspede, para ele vivenciar o que é essa magia da ilha, que está realmente nas coisas simples, né? Tá na alimentação mais saudável, todas as feirinhas orgânicas que a gente tem aqui no sul da ilha, né? Nas aulas de yoga, em respirar, em se conectar com a natureza, né? Você falou da lua cheia, além dela nascer linda no mar, o pessoal promove luau, aí o pessoal leva violão, velas. Você fez até um ritual com o pessoal de uma empresa que você colocou as velas nos sacos ali, e todo mundo ficou lá e o pessoal ficou impressionado com a beleza, Sim. né? A gente também oferece isso para as empresas, para os eventos, né? Os retiros. A gente oferece um luau ou aqui no jardim, né? Dependendo das condições do tempo, ou na praia, né? Onde a gente faz toda uma decoração, né? Com saquinhos de pão cheios de areia e vela, e violão, e dependendo da demanda do grupo, a gente serve um lanche lá para eles. E se tiver lua cheia, melhor ainda, né? Que ela nasce no mar ali, né? Nasce no mar, linda, e a turma da cidade, a turma de outras regiões vivenciarem isso é muito especial. A gente tem que valorizar, né? Exatamente. A gente que vê todo mês, o ano inteiro, não cansa, então imagina para o turista, né? Para quem está visitando a ilha, participar disso. Eu acho que a grande sacada da vida é a gente criar momentos, né? Momentos com a natureza, momentos com a família, momentos que é isso que vai lembrar, é isso que vai marcar. E são contemplações que às vezes a pessoa está tão absorvida em várias coisas, vários problemas, tal, que a hora que ela para 10 minutos vendo uma coisa que a natureza está promovendo para ela, que é um show, ela muda, né? Ela oxigena o cérebro, a mente, e fica mais tranquila também, né? E eu acho que você falou isso, me lembrou muito do que você prega muito sobre o nosso esporte, o kite, que é o estado de flow, né? O estado de flow a gente só atinge quando a gente consegue neutralizar a mente, né? Dos problemas, das ansiedades. Isso no kitesurf é muito natural. Porque a hora que você levantou a pipa é concentração total ali. No momento presente, No momento presente, você esquece os problemas, adrenalina em alta, né? O teu corpo sentindo e vivendo tudo aquilo que o esporte te promove de saúde, de bem-estar, né? E os meus melhores dias, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, são depois de um velejo. Então, se eu saio de um velejo e vou para uma festa, eu sou o cara mais feliz da festa. Se eu saio do velejo e venho para o escritório, eu produzo e contagio as pessoas, os hóspedes, os clientes. Então, a gente poder, de alguma forma, levar essa sensação para quem está aqui com a gente,
através de um nascer do sol lá de cima do Morro do Lampião, ou de um nascer da lua. Né? E mesmo o lifestyle do kitesurf é realmente uma coisa que é única, né? É única e é uma família, né? Quando você entra para o esporte kitesurf, você ganha de presente uma família. Porque a galera é muito unida, a galera é muito parceira e tá todo mundo esperando o vento entrar e as condições de mar ajudar. E tem vocês da parte de fotografia que nos acompanham, nos incentivam e nos documentam o que a gente está fazendo ali no mar e possibilitam a gente também ter essa análise para nos desenvolver no esporte, né? Isso é muito legal. É muito legal. E o que torna a Vila Tamarindo única para quem busca uma experiência autêntica em Floripa, especialmente no verão, ou acho que é em qualquer estação, né? E qual a mensagem que você gostaria de passar para os leitores da Brasil Kite Wing para o pessoal realmente curtir a Vila Tamarindo aqui? Bom, eu acho que além disso tudo que a gente falou, né, essa estrutura em meio ao Campeche, que já é um lugar urbanizado, vamos dizer assim, né? Muito bom. E agora, por fim, o que torna a Vila Tamarindo única para quem busca experiência autêntica em Floripa e qual a mensagem que você gostaria de passar para o pessoal do kitesurf, leitor da revista, que está pensando em vir para Floripa e está indeciso onde ficar ou ainda nunca ouviu falar da Vila Tamarindo e agora vai sair na revista a história de vocês e de repente vai ser uma pegada bacana para a galera vir, né? Perfeito. Cara, a Vila Tamarindo é uma pousada com propósito, né? É uma pousada que está inserida aqui no Campeche, está super bem localizada. É uma pousada que se preocupa com o meio ambiente, é uma pousada que se preocupa com o lado humano das coisas, né? Então você vai vir para cá, você vai estar bem localizado, vai estar bem servido, vai ter diversas opções de esporte, né? Seja o kite, seja o surf, seja o wing, seja o wind, seja a trilha, seja a bicicleta, né? A gente aqui tem uma equipe que gosta disso, que vibra isso, então você vai ter as melhores dicas do que fazer, para onde ir, como ir, às vezes até companhia da gente para fazer alguma atividade. E Floripa é mágico, né? Para quem vive atrás de boas experiências no esporte, eu acho que eu brinco que Floripa é o Havaí brasileiro, né? Talvez seja até melhor que o Havaí. Eu nunca estive no Havaí, né? Acho que é um lugar incrível também. Mas aqui nós temos praias belíssimas, dunas, mirantes, cachoeiras, lagoas, trilhas, rios, né? Até jacaré em alguns cantos da cidade a gente encontra, né? O Papo Amarelo, Papo Amarelo. Então é um lugar mágico, né? É quase que constante a frequência do vento, né? Para nós praticantes do esporte. Lógico que se você vem para passar 2 dias, talvez você não tenha a sorte de velejar, né? Mas quem vem passar uma semana ou quem vem já de olho na previsão, a chance de velejar é muito grande, né? A gente recebe aqui com certa frequência gente de Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Brasília, né? Brasília, que vem justamente, veio passar 4 dias para pegar um swell, um ciclone, né? Gente que é vidrada e que só vai encontrar essas ondas em Pacasmayo, no Peru, no Cabo Verde, né? Aqui em Ibiraquera, que é aqui do lado, né? Em Garopaba, ali em Bituba, enfim. Estamos num lugar ímpar, né? E não sei, eu sou suspeito para falar. Eu morei 10 anos na Bahia, sou baiano de coração, mas tá difícil de eu querer deixar a ilha hoje em dia, porque ela une segurança, qualidade, natureza, bem-estar, pessoas do mundo todo. É um lugar muito gostoso de se estar e de conviver, né? Eu tô há 8 anos aqui, mas eu me entendi muito mais rapidamente com a comunidade do que os 10 anos que eu passei na Bahia. Justamente por Floripa ser uma metrópole, né? Ser uma cidade
muito multicultural. É. Aqui a gente tem gente do mundo inteiro, né? E na nossa vizinhança, até da Rússia. Eu encontro um monte de russo na feira. Então é um lugar, principalmente pela qualidade de vida e segurança, que atrai gente do mundo todo. Exatamente, que legal. Né? É isso aí. Ok, Kito. Obrigado aí. Valeu, Alex. Tamo Prazer junto. aí. Tamo junto.